E a gente está hoje encerrando a série Jesus, o Caminho, a Verdade e a Vida. Mas logo vai vir uma nova série. E hoje, para fechar com chave de ouro, o tema da ministração é Jesus sempre esteve. Jesus, ele é o caminho a qual buscamos. Jesus é a verdade que nós precisamos. E Jesus é a nossa vida. Eu posso ouvir um amém? Coloque isso na sua mente. Jesus é o caminho ao qual buscamos. Jesus é a verdade que nós precisamos. E Jesus é a nossa vida. Feche os seus olhos. Vamos orar. Vamos entregar esse culto ao Senhor. Meu Pai, eu entro na Tua presença agora, entregando ao Senhor esse culto, entregando ao Senhor esse louvor, todas as ofertas que foram derramadas, plantadas aqui nesse local. Que em nome de Jesus o Senhor nos abençoe. Que essa noite venha ser uma noite de glória, Senhor Jesus. Que venha ser uma noite onde o Senhor é exaltado. Que o Senhor me use aqui, que essa palavra alcance os corações que estão me ouvindo. É assim que eu oro, entregando ao Senhor esse culto, essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, essa série para mim está sendo a melhor série do ano. Não sei qual que é a sua opinião, pode ser diferente da minha, que a gente teve algumas séries muito boas esse ano. Mas para mim essa série está sendo a melhor série de mensagens desse ano até agora no Brave, porque a gente trata sobre aquele que é tudo para nós. Nessa série a gente falou 100% exclusivamente sobre Jesus Cristo. E não existe melhor forma de pregar o Evangelho, não existe melhor forma de alcançar o perdido, de amar uma pessoa, a não ser falando para essa pessoa sobre Jesus Cristo. Por isso que, para mim, ao meu ver, essa série foi sensacional. Quem estava aqui desde o primeiro episódio? Lembrando aqui, a gente falou sobre Jesus, o maior amor do mundo, e a gente falou sobre o amor de Jesus. A minha esposa pregou sobre o amor de Jesus Cristo. O outro foi Jesus, o único caminho, o último sábado. Quem estava aqui no último sábado? Glória a Deus, a gente falou sobre Jesus, o único caminho. O único caminho que nós devemos seguir é Jesus. E hoje eu vou falar sobre Jesus sempre esteve. Amém? Essa série está sendo a melhor porque ela tá se tratando sobre Jesus Cristo. Aquele que é o alfa, é o ômega, é o princípio e o fim. E Ele sempre esteve presente nas nossas vidas, amém? Ele sempre esteve presente na nossa história. Talvez quando você viu o tema dessa ministração, você ficou se perguntando, como assim sempre esteve? Porque eu coloquei algo meio incompleto mesmo para gerar essa dúvida no seu coração. Se isso gerou no seu coração, eu consegui cumprir o meu objetivo. Como assim sempre esteve? E hoje nós vamos entender juntos o que é esse Jesus sempre esteve. Porque Ele sempre esteve lá por nós. Jesus sempre esteve lá por você. Em toda a tua vida, em toda a tua história e em toda a Bíblia, Jesus sempre esteve. Eu quero ler um texto com você. E hoje a gente vai ler muito a Bíblia. Quantos aqui amam a Bíblia? Amem a Bíblia, meu irmão. Ama a tua palavra. Lê esse livro aqui todos os dias. Aplica esse livro aqui na tua vida. Aplica as lições que esse livro te dá na tua vida. E você vai ver a sua vida sendo mudada, sendo restaurada. Esse é o melhor conselho que eu posso te dar como teu pastor. Leia a palavra. Ame a Bíblia. Hoje a gente vai ler muito a Bíblia aqui nessa ministração. A gente vai passear pela Bíblia inteira hoje. E eu quero começar pelo primeiro livro. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 16, verso 7. Esse texto ele está bem fresco na mente da gente, porque ele foi o texto basilar da última série, Ele Te Vê, do culto da família. Foi uma série onde a gente aprendeu, onde a gente viu que Deus é um Deus que nos vê. E a gente vai ler mais uma vez esse texto, porque hoje nós vamos extrair algo diferente dele. O verso 7 diz assim: Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto. Quem, pastor? Agar. O contexto desse texto aqui é aquela fase em que Agar engravida de Abraão por ideia de Sara e Abraão em conjunto, e Sara começa a maltratar ela e ela foge. Esse é o contexto. E o 7 diz assim: Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur. E perguntou: Agar, escrava de Sarai,
de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem, ele lutará contra todos e todos lutarão contra ele, e ele viverá longe dos seus parentes. O 13, a gente vai ler só uma parte. Então Agar respondeu ao Senhor este nome: o Deus que vê. E a gente para por aqui. O Deus que vê foi como Agar chamou ao anjo do Senhor. O que me chama a atenção aqui nesse texto, e o que eu quero destacar para você hoje, são duas coisas sobre esse texto. A primeira é que o ser que a Bíblia está relatando aqui como o anjo do Senhor, esse anjo age diferente de todos os anjos que já apareceram na Bíblia. Porque se você for se atentar, se você for parar para ler esse texto, esse anjo age diferente porque ele faz promessas que nenhum outro anjo poderia fazer por conta própria. Eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande, foi o que o anjo falou. E o anjo aqui fala em primeira pessoa: eu o farei. E ele faz uma promessa para Agar. A outra coisa que eu quero destacar para você nesse texto, sobre esse ser, o anjo do Senhor, é que nesse texto, quando Agar vai colocar o nome no anjo, ela o chama de o Deus que vê. E ali ela fala que o anjo do Senhor é o Deus que vê. A Bíblia, ela tem muitos seres, amém? Amém? Vocês estão comigo aqui hoje? A Bíblia, ela tem muitos seres, alguns seres muito estranhos, outros muito legais, curiosos. E esse é um ser muito curioso, o anjo do Senhor. Ele aparece várias vezes no Velho Testamento. E todas as vezes que a gente pensa em anjo, não sei você, mas por um tempo da minha vida foi assim. Quando a gente pensa em anjo, a gente pensa em algo com a forma de um ser humano com asas brancas, não é verdade? Vestido de branco. Você imagina um anjo assim? Quem imagina um anjo assim? Um anjo, ele pode ser assim, porque existem anjos que têm asas. Não sei se você sabe disso. Mas também existem anjos que não têm asas. Não sei se você sabia disso. Existe anjo que é como um ser humano, mas é um anjo. E dentro desses vários seres que a Bíblia tem, o que mais me chama a atenção, o que mais me chamava a atenção era esse, o anjo do Senhor. Porque, como eu te mostrei, ele faz muitas coisas diferentes do que qualquer outro anjo poderia fazer. Outro texto que eu quero ler com vocês na Bíblia. Hoje a gente vai passear na Bíblia mesmo, amém? Vamos ler Juízes 6, verso 11, abre aí. Juízes 6, verso 11. Então, o anjo do Senhor, olha ele de novo. A gente leu ele em Gênesis, certo? Ele apareceu de novo em Juízes. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiézer. O seu filho, Gideão, estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido para que os midianitas não o encontrassem. O 12 diz: então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso e o Senhor está com você. E Gideão respondeu: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus
ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. O anjo do Senhor aparece a Gideão aqui. Mais uma vez, esse mesmo anjo, mais uma vez esse mesmo ser, o anjo do Senhor. E ele encoraja Gideão. E Gideão tem uma história, eu gosto muito de Gideão, uma das histórias que eu mais gosto na Bíblia, porque por um tempo eu descobri que o meu nome espiritual era Gideão, e tem tudo a ver com a juventude Brave, porque Gideão era um homem valente, amém? Mas era um homem valente, que ao mesmo tempo ele não era, ele só se tornou porque Deus fez ele. Então, o anjo do Senhor encoraja Gideão a ser valente e a libertar Israel das mãos dos midianitas, profetizando sobre a vida dele, que ele estava sendo chamado para ser o libertador de Israel. E o anjo se refere a ele mesmo como o Senhor. Pode ler aí na sua Bíblia. O anjo se refere a ele mesmo como o Senhor, quando ele diz: o Senhor está com você. Esse anjo faz coisas que nenhum outro anjo faz. Que engraçado esse anjo. Ele se refere a ele mesmo como o Senhor, e no verso 22, leia aí. Gideão o adora. Diz assim, ó: aí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor que ele tinha visto, e disse apavorado: ai de mim, Senhor meu Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Sabe o que é mais interessante sobre esse anjo? É que ele, algumas vezes na Bíblia, aparece também como um homem normal. Esse anjo do Senhor, que é alguém que Deus enviava, ele aparece como um homem normal muitas vezes. E aí vamos ler de novo a palavra, Números 22, verso 23. Números 22, verso 23. Quando a jumenta viu o anjo parado no caminho, com a sua espada na mão, saiu da estrada e foi para o campo. Aí Balaão bateu na jumenta e a trouxe de novo para a estrada. Ou seja, a gente já viu em 3 livros diferentes o anjo do Senhor aparecendo. E aqui ele aparece como um homem que estava segurando uma espada no meio de um caminho. Então, isso é fácil de imaginar. Não é como os outros seres citados em Apocalipse, que são difíceis de imaginar. Tem alguns seres que são difíceis de imaginar em Apocalipse. Você lê e você vê que ele fala que tinham anjos. Numa visão que o apóstolo João teve, ele fala que tinham anjos que tinham olhos nas asas e tal. São seres que existem, seres bíblicos, mas que são difíceis de imaginar. Mas esse anjo aqui, um anjo muito poderoso, ele é fácil de imaginar, porque é como um homem segurando uma espada no meio de uma estrada. Então, com certeza você já deve ter visto algum filme, com certeza você já deve ter visto alguma série, que você viu um homem segurando uma espada, não é verdade? Alguém já viu um homem segurando uma espada? Então é algo aqui muito fácil de você imaginar. Ele vinha e ele agia como um homem, porém, mais uma vez, ele é adorado. Verso 31. Leia aí junto comigo, se você achar que eu não estou mentindo. Pode ler na Bíblia. Aí o Senhor Deus fez com que Balaão visse o anjo, que estava no caminho com a espada na mão. Balaão se ajoelhou e encostou o seu rosto no chão, mais uma vez, adorando a ele. Sabe, o que é mais interessante nisso aqui é que esse anjo, ele aceita ser adorado. Esse anjo aceita ser adorado. Isso é muito estranho, porque a adoração, a gente só deve adorar a Deus, amém? Adoração, a glória é só do Senhor. E esse anjo, ele aceita ser adorado. E em Apocalipse, e aí, vocês estão percebendo a corrida que a gente está dando na Bíblia? Abra aí sua Bíblia em Apocalipse 22, verso 8. A gente vai ver o apóstolo João, após ter uma visão, se ajoelhando perante um anjo. E olha o que esse anjo fala. Apocalipse 8,
Diz assim: eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. E quando acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo que me mostrou essas coisas, e ia adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são vocês e os seus irmãos, os profetas e todas as pessoas que obedecem a palavra desse livro. Adore somente a Deus. E o anjo continuou: não faça segredo das palavras proféticas deste livro, pois o tempo de acontecerem essas coisas está perto. Meu irmão, que interessante isso aqui, né? O apóstolo João, ele tem uma visão, e se você ler o livro de Apocalipse, você vai entender que visão é essa. E ele tenta adorar o anjo que faz com que ele tivesse aquela visão. Então você imagina aí agora, vamos exercitar a nossa mente. O apóstolo João tinha acabado de ter uma visão revelada por Deus através de um anjo. E a visão, se você ler o livro de Apocalipse, eu não tenho tempo para isso hoje, mas se você ler o livro, você vê que é uma visão tremenda. É uma visão que ele vê vários desses seres que eu falei para você, espirituais. Ele vê como é o trono de Deus, ele vê como Deus é adorado no trono. E após isso ele tenta adorar esse anjo, mas o próprio anjo repreende ele. O anjo fala que é um servo do Senhor, assim como ele, assim como os irmãos. E ele ainda fala: as pessoas que obedecem a palavra desse livro, adorem apenas a Deus. E aí, talvez está gerando algo aí, uma dúvida na tua mente. Mas que anjo é esse? O anjo do Senhor que aceita ser adorado. A gente viu, e eu te provei por A mais B na palavra, que existe o anjo do Senhor, que é um ser muito específico, e que ele aceita ser adorado. Mas ao mesmo tempo a gente vê um outro anjo que não aceita ser adorado. Quem é esse anjo do Senhor? E o que eu quero destacar para você é que em todas as vezes que a gente está lendo aqui, e que o anjo do Senhor aparece para alguém, ele aparece para que seja cumprido um propósito na vida daquela pessoa. O anjo do Senhor aparece a Gideão, e Gideão começa dali o propósito da vida dele, que era ser um dos libertadores de Israel, e ele libertou Israel dos midianitas. O anjo do Senhor aparece a Moisés em uma sarça ardente, e ele cumpre ali o propósito dele de ser um dos libertadores de Israel. Ou seja, o que eu quero dizer para você, quando esse anjo do Senhor aparece na vida de alguém, é para que se cumpra o ID na vida dessa pessoa. Você vai entender que o anjo do Senhor vai aparecer na sua vida, e eu profetizo isso, para que você cumpra o ID do Senhor, para que você seja a pessoa que vai alcançar os 4 cantos dessa terra pregando o Evangelho. Todas as vezes que o anjo do Senhor aparece a alguém, é para despertar o chamado, é para despertar um propósito, é para fazer com que uma palavra liberada se torne realidade. Eu tenho certeza que você tem uma caminhada cristã, você que já é cristão, você que já aceitou a Jesus. Eu me endereço a você agora. Você que já é cristão, você já recebeu talvez muitas palavras. Talvez você já recebeu muitas profecias. Talvez você já sonhou com algum lugar, ou já sonhou com o que você deve fazer, e talvez você não vê acontecendo, mas o que eu quero te dizer é que quando o anjo do Senhor aparecer na sua vida, ele vai aparecer para fazer com que comece, com que dê o start aquilo que Deus tem para fazer através de você. E o anjo do Senhor está aqui essa noite. Nós vamos entender que anjo é esse. Ele está aqui essa noite para destravar o teu destino. O destino de Gideão era ser um dos libertadores de Israel. E enquanto o anjo do Senhor não aparecia para Gideão, ele era apenas um homem comum,
da menor família, e ele era o menor da família, ou seja, era um cara esquecido. Mas depois que o anjo do Senhor apareceu para ele, ele se tornou um libertador, um homem corajoso. E se você ler a história de Gideão, você vai ver que Gideão era tudo menos corajoso. Gideão era tudo menos corajoso, mas o anjo do Senhor, Deus, faz com que Gideão se torne um homem corajoso. Então, meu irmão, minha irmã, essa noite você está sendo chamado para cumprir o ID, porque o anjo do Senhor está aqui. O anjo do Senhor está aqui, mais uma vez falando para você: cumpra o ID, evangelize, fale da palavra do Senhor, fale da palavra do Senhor para os 4 cantos da terra, pois Ele vai te usar. Se faltava encorajamento para você, hoje já não falta mais, assim como na vida de Gideão, porque o anjo do Senhor está aqui hoje para te dizer isso. E não sou eu, Gabriel. Gabriel é um anjo, mas eu estou longe de ser um anjo. Não sou eu, mas o anjo do Senhor está aqui hoje te encorajando mais uma vez, encorajando o seu coração mais uma vez a cumprir o ID do Senhor, a ser usado. Eu tenho certeza que dentro do seu coração existe um desejo de ser uma pessoa de destaque no que você faz. Ninguém faz nada para ser medíocre, apesar que tem muita gente medíocre no mundo. Mas às vezes as pessoas são medíocres porque não conseguem. E se você for ver a história de Gideão, você vê que ele era um cara medíocre. Talvez você se sente medíocre, mas quando você tiver um encontro verdadeiro com o anjo do Senhor, você vai se tornar uma pessoa de destaque. Moisés era um homem medíocre. Quando ele tem um encontro verdadeiro com o anjo do Senhor, ele se torna um homem de destaque, um líder que liderou ali milhões, libertou o povo do Egito. Mas que anjo é esse? Que anjo é esse? Que anjo é esse? Abra sua Bíblia em Daniel 3, verso 19. Daniel 3, verso 19. Eu amo pregar expositivamente, sabe? Eu amo fazer isso, porque é maravilhoso caminhar por toda a palavra e ver que toda a Bíblia se conecta. Não é verdade? Toda a Bíblia se conecta, isso é o mais lindo desse livro. Daniel 3, verso 19. Nós vamos ler até o 25. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os 3 jovens. E vermelho de raiva, mandou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que o costume. Depois mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os jogassem nessa fornalha. E o 21 diz: os 3 jovens, completamente vestidos com os seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso as labaredas mataram os soldados que jogaram os 3 jovens lá. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram na fornalha. E o 24, de repente Nabucodonosor se levantou e perguntou muito espantado aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que jogamos na fornalha do Senhor? E eles responderam: sim, Senhor, foram 3. E como é então que eu estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro sem sofrerem nada, e o 4º parece um anjo. O 4º parece um anjo. Sabe,
O anjo do Senhor, mais uma vez, presente com aqueles a quem o adoravam. Sabe, existe uma linguagem que Nabucodonosor matou a charada. Nabucodonosor matou a charada que você deve ter matado aí também já. Quando ele diz, em uma linguagem, e o quarto parece um filho dos deuses. Meu irmão, o quarto homem, o anjo do Senhor, não era um filho dos deuses, era o Filho de Deus, era Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que reina, aquele que é por você